Bem-vindos a esse vídeo onde eu vou te ensinar a fazer bombom de cereja com cabo, que é um brigadeiro maravilhoso, branco, recheado com cerejas ao maraschino. Então, essa cereja é feita para decoração de mesa, né? É um doce fino para evento, eu tenho certeza que você vai conseguir aproveitar muito das dicas. Essa aula de hoje ela tem muitas dicas. Eu vou te ensinar várias coisas importantes que você pode usar no seu negócio, como por exemplo, como colorir chocolate. A gente vai trabalhar com pintura em pasta americana, tá? Vou te ensinar a trabalhar com corante bronze, que é o corante que eu selecionei hoje. Vou te ensinar a trabalhar com o banho do chocolate desse tipo de docinho. Então são várias coisinhas legais que você vai aprender aí ao longo da nossa aula de hoje, tá? Gente, então vamos lá. A gente vai fazer um brigadeiro branco para começar. Eu já vou começar com a receita porque a gente tem que, né, fazer várias etapas aí, então vai ficar bem legal. Para esse brigadeiro branco eu vou usar 4 ingredientes: leite condensado, creme de leite, chocolate e manteiga. Se você tá atento, atrás de mim tem a receita aqui para vocês poderem copiar. Eu vou depois novamente trazer para vocês poderem anotar com calma, tá? Só que aqui você vai ver que não tem manteiga e já vou te explicar o motivo. Hoje eu tô trabalhando com um leite condensado semi-desnatado. Então, uma dúvida que eu tenho recebido recorrentemente das pessoas é a respeito dessa mudança aí que aconteceu dos leites condensados. A grande maioria deles hoje, né, estão sendo leite condensado semi-desnatados. Alguns ainda estão mantendo o antigo, né, que agora é integral, mas sempre foi o normal na minha condição, né? E eles mudaram de 8% de gordura para 6% de gordura, tá? Por isso, passaram a ser leite semi-desnatado. O que acontece? Eu peguei 2 leites condensados, os 2 da moça. Eu peguei um integral da moça e peguei um semi-desnatado. Hoje eu tô com piracanjuba, tá? Mas eu fui lá na rotulagem e fiz o cálculo de proporção de gordura, fiz o cálculo de proporção de gordura de uma manteiga. E a conta que eu fiz é que mais ou menos para cada lata de leite condensado, para cada 400 gramas, eu chamo de 400 gramas, tá, gente? Mas uma lata 395, mas esses 5 ali não vai dar grande diferença. Para cada lata de leite condensado, eu teria que acrescentar a mais 15 gramas de manteiga. Então, eu tô trabalhando com meia lata aqui. Então, para compensar a gordura do leite condensado semi-desnatado, que tem menos gordura, eu compenso com gordura, com a manteiga. É isso, tá? Estou trabalhando aqui também com 100 gramas de creme de leite UHT de caixinha. Esse daqui é um creme de leite culinário da Vigor. Ele é uma mistura de creme de leite, leite e creme vegetal, tá? Ele fica bem bom também, serve como um bom substituto do creme de leite sem grandes dificuldades. E aí, o meu brigadeiro branco, eu chamo de gourmet, eu coloco nele chocolate branco. E eu já ponho desde o começo, tá? Não precisa esperar depois para colocar, não tem problema. Pode pôr desde o começo. Já deixo perto de mim uma forma, tá? E já deixo também pertinho de mim um saquinho desses próprios para micro-ondas. Deixa eu pegar aqui, tá? Você pode comprar ele em folha, eu compro em saquinho. Eu abro sempre, eu uso o saquinho muito aqui no ateliê, então quando eu tenho encomenda eu abro ele no meio. Não compensa para mim comprar só a folha dele, tá? E aí eu coloco aqui dentro, é onde eu vou pôr o meu brigadeiro depois de pronto. Eu já deixo esse local pronto. Ligo a minha panela e agora a gente vai apurar o brigadeiro. Eu posso até começar numa potência alta. Acho que eu não gostei muito dessa espátula aqui, deixa eu pegar outra. A gente pode começar numa potência alta, tá? Aqui. E aí, conforme derreter tudo, aí eu abaixo. Vou contar pra vocês um segredo sobre o brigadeiro, muito importante também, tá? O brigadeiro ele não deve ser apurado, nem em fogo muito alto, nem em fogo muito baixo. Quando você leva a temperatura muito alta, um ingrediente que está presente em grande quantidade dentro do brigadeiro é o açúcar. Então, se eu levo uma temperatura muito alta, eu caramelizo esse açúcar, né? Esse açúcar ele vai fazer o quê? Cristais de açúcar. E aí o meu brigadeiro vai açucarar. Se eu trabalhar com um brigadeiro em temperatura muito baixa,
eu cozinho o açúcar. Eu fico tanto tempo ali para aquele açúcar, né, dar ponto, que ele também vai açucarar. Então, a temperatura ideal pro brigadeiro é o meio do caminho, tá? No caso aqui do foguinho de indução, eu já fiz vários testes e eu gosto de trabalhar na temperatura 5, tá? Mas eu sei que tem foguinho de indução que é mais potente ainda. Lá na casa da minha mãe tem que ser o 6, aqui é 5 e tem outros que eventualmente é 4. Aqui depois que ele começa a ferver, eu abaixo pro 4, tá? E aí, eu sei que nem todo mundo tem de indução, mas essa informação acaba sendo interessante para quem tem ou quem tá pensando em comprar. De qualquer forma, no fogo de casa, potência média. Leve sempre em consideração isso, tá? Então, agora a gente tá mexendo lá o nosso brigadeiro até que ele ganhe ponto e apure. E como que eu sei que o meu brigadeiro tá apurado? Quando ele começa a descolar das bordas, tá? Que ele começa a descolar inteiro da minha panela. Mas esse negócio de descolar nem sempre é uma boa forma. Por exemplo, se você estiver trabalhando com uma panela dessas cerâmica, enfim, ele descola antes, né? Então você não tem o ponto exato aí com isso. Então você também pode fazer esse teste de você levantar o brigadeiro e deixar ele escorrer. Se ele escorre inteiro, ele ainda não tá bom. Ele tem que meio que escorrer em pelotinhas, que a gente fala, tipo um peck. Aí você tem um brigadeiro melhor. Então descolou, começou a fazer essas pelotinhas na hora de cair, é uma boa forma de você saber que o brigadeiro deu ponto. Então aqui a gente vai apurar. Não sei se a Marjorie quer ativar o comentário um pouquinho enquanto apura lá, pra gente poder ver se tem alguma pergunta ativa. E aí eu respondo, né, enquanto isso. Porque aqui não tem jeito, tem que apurar, tem que esperar o tempo do bichinho. Você já colocou a receita pro pessoal tirar print? Eu coloquei, mas agora nesse momento eu não posso pôr de volta. Porque agora nesse momento, daqui a pouquinho eu coloco de novo pra vocês poderem dar o print da receita, tá? Agora ele começou a ferver as pontinhas, então se eu parar de mexer, queima, né? Brigadeiro não dá pra comer bola com ele não, né? Veri, vi gente fazendo brigadeiro com uma pitada de sal. O que você acha? Não é proibido, porque o que o sal faz numa receita doce, né? Ele entra como um equilibrador, assim, pra não ficar doce demais. Então, se você quer que fique menos doce, não vai ficar salgado uma pitada de sal. A pitada de sal vai dar uma quebrada no doce. Ó, tá vendo? Tá caindo em pelota agora? Ó, eu puxo aqui, ó, puf, puf. Ele já não cai liso, tá? E ele tá bem descolando da panela, ó, tá vendo? Então, descolou da panela, caiu em pelota, tá pronto o brigadeiro. Só que você tem que tomar um cuidado com o brigadeiro branco sempre que você for fazer. Terminou de fazer, mexe mais um pouquinho, tá? Essa mexida final, ela é importante para dar brilho, para garantir que dê brilho e também para que o brigadeiro não queime, porque o fundo da panela continua muito quente. Então, às vezes, entre você terminar de mexer o brigadeiro e você ir lá pegar o papel, se você não esqueceu de deixar do lado, enfim, quando você volta o brigadeiro já não tá mais branquinho, ele já começa a escurecer por conta disso, tá? Então, terminou de fazer, dá uma boa mexida no brigadeiro e aí sim você vai colocar ele para esfriar. Combinado? Eu sempre coloco o nosso brigadeiro num suportezinho frio, tá? De metal ou de porcelana. Eu sempre abaixo a temperatura dele logo que eu termino, porque assim eu garanto que ele também encerra o processo de cozimento dele. E aí sim eu tenho um brigadeiro bem branquinho para oferecer para os meus clientes. Na minha panela, fundo triplo não faz esse descolamento de panela. Por isso que você tem outros testes, como eu te falei. Tem panelas que às vezes não dão mesmo, dependendo se tem, especialmente se é aquele fundo esmaltado, aí você não tem a mesma percepção. Exatamente por conta disso que eu te mostro outras formas de ver o ponto do brigadeiro. Esse brigadeiro bem fechadinho no plastiquinho vai para a geladeira, tá? E aí eu vou usá-lo amanhã ou daqui a um tempo, daqui a umas horas. Posso deixar fora da geladeira? Pode, mas lembre-se que o brigadeiro que eu fiz aqui, ele foi chocolate. Então, se a tua cidade é muito quente, ele não vai dar ponto, tá? Melhor pôr na geladeira para ele poder dar aquela firmada, para você poder trabalhar com ele. Bom, ele vai ficar aqui esperando. E agora eu vou fazer as folhinhas. Deixa eu passar um alquinho na minha mão, que eu não resisti e dei uma lambidinha no dedo, né? Ó, aqui. A gente vai colocar
um tapetinho de silicone, tá? Deixa eu pegar ele aqui. Nesse tapetinho de silicone, eu vou esticar a pasta americana. Acho que eu tô meio dormindo, Marjorie, porque eu acho que eu não trouxe rolo pra esticar a pasta. Nossa, tá perdida hoje. Tô, né, gente? Hoje foi tão corrida, a gente, tipo, vamos gravar? Vamos. Eu já tava na frente do computador. Aí, vamos fazer a live. Lá na sala da Yasmin. Eu trouxe pasta americana, pelo menos isso eu lembrei. Ó, eu vou usar pasta americana para fazer as folhinhas que vão na decoração do meu docinho, tá? Essa pasta americana estava aberta já, a gente usa para os bolos, enfim, então ela tá aberta aqui. Ela fica um pouquinho ressecada, então eu amasso bem ela para poder utilizar. Aí eu vou pegar um rolinho e vou amassar ela e vou esticar. Vou cortar as folhinhas com o meu cortadorzinho de folha, que eu já vou mostrar pra vocês. E aí eu vou pintar essas folhinhas, já vou deixar prontinhas pra eu colocar em cima do meu doce. Que o meu doce, daí a hora que eu estiver banhando ele no chocolate, ele já vai estar pronto pra gente poder trabalhar, tá? Eu sempre gosto de trabalhar com pasta americana com luva. Eu me acostumei, tá? Tem muita gente que prefere trabalhar sem e tá tudo bem, não tem problema, faça como você se sentir melhor. A gente compra as pastas americanas prontas aqui no ateliê. Eu fazia antigamente, tá? Mas aí eu achei que o custo-benefício era de comprar era melhor. A gente ganhava muito mais comprando as pastas americanas. Apesar de sair mais caro do que fazer, o tempo de preparo da pasta e tudo compensava mais. Então a gente compra a pasta americana, essa daqui é a Dark Color. Opa! Mas você pode comprar a pasta que você preferir, tá? Então aqui eu vou amassar bem ela e vou esticar ela com o rolinho que a Marjorie já trouxe. Eu acho que agora eu não esqueci de mais nada. Ave Maria! Acho que agora tá tudo aqui. Vou esticar então ela com o rolinho que a Marjorie trouxe pra mim e vou cortar ela utilizando o meu cortador de folha. Eu compro aqueles kit ejetor de cortador, sabe? Existem vários, existem de flor, de estrela, bolinha, existem muitos. E eu sempre tenho aí um kitzinho de folha. Essa aqui é a do meio, normalmente os kits têm 3 tamanhos, essa daqui é a do meio. Os kits ejetores, eles têm um negocinho atrás, que é tipo um carimbinho, né? Quando você corta, você vem dar uma apertadinha e aí ele fica as ramificações já certinha da folha. Mas quebra muito fácil, né? Na verdade, quebra muito fácil. Então, eu uso sem. Porque quebrou já e eu uso sem, e na folha, no docinho fica bonito porque eu vou pintar e nem vai aparecer, então fica bonito. Mas se eu quisesse as ranhuras eu faria com um bisturizinho, mas eu não faria no docinho, eu faria tipo para um bolo, para uma coisa assim. Pro docinho são muitos, né? Então não compensa. Isso é bom também para vocês verem que nem sempre, quebrou, tem que ir pro lixo. Não é necessariamente uma verdade, tá? Você vai levar pro lixo somente se realmente não tiver jeito. Ele pode usar pasta elástica para flores? Pode, só que o que acontece? A massa elástica para flores, quer dizer, a massa elástica e a massa para flores são produtos diferentes, tá? Quando você vai lá dar cola comprar, você vai encontrar massa para flores, massa elástica e pasta americana. São os produtos que você vai encontrar dar cola. Quando você comprar a massa elástica e a massa para flores, são massas que são mais duras. Não de trabalhar, até quando você começa a amaciar, elas vão bem. Só que elas endurecem muito, elas têm uma proporção de CMC, que é a carboxil metilcelulose, que é um ingrediente que tem nesse tipo de pasta, que faz ela secar. Por quê? Porque a massa elástica ela serve para fazer acabamentos tipo de tecido. Então vai fazer um laço bonito, vai fazer um drapeado bonito no bolo, você vai usar a massa elástica. E aí essa massa tem que ficar seca. Então de um dia para o outro ela fica dura. No caso da massa de flores, ela seca tipo em 10 minutos. Ela fica dura em 10 minutos. E aí você vai colocar isso no teu docinho. E aí vai ficar duro. E aí o pessoal vai comer, vai achar que tem alguma coisa errada com o doce, sabe? Então, o problema é esse, que a pessoa vai morder e tem um crack ali estranho no meio. Não é ruim, é comestível, mas é duro, assim, tá? Então, a pessoa vê o doce, ela não espera encontrar essa dureza no meio. Pelo menos eu acho que não espera. Então, é por isso, tá? Ó, vou cortar, então, aqui, eu vou fazer no máximo 10 docinhos. Então, eu vou cortar 20 folhinhas e aí a gente tem já elas pra trabalhar. 3, 4,
5, 6. Ó, entrou lá no meio. O que que eu faço? Bom, quando entra no meio, ou eu pego um palitinho de dente, ou eu pego um bisturizinho, eu venho aqui e tiro com cuidadinho, tá? Às vezes cai mesmo de entrar ali no meio, tá? Ó, entrou de novo. Às vezes eu deixo fazer mais de uma também, que daí fica uma lá dentro e as outras, daí ela acaba até entrando de força aí pras outras, né? Sempre que você trabalhar com pasta americana, você tem que guardar ela num pacote bem fechado, tá? É muito importante que você faça isso. E eu vou colorir essas folhinhas usando um pincel bem fofinho, bem macio. Eu vou colorir usando um álcool. Esse daqui é um álcool de cereais, esse daqui é da Sugar Art. E eu vou usar também um corante cobre, tá? Que é um corante em pó cobre. Eu pego um pouquinho do corante, esse aqui é da Sugar Art também, tá? Esse corante em pó. Coloco aqui na tampa do próprio corante, tá? Aí eu pego o álcool, em vez de virar lá, eu viro na tampa do álcool, um pouquinho. E eu venho de gotinha ali, ó. Ó, eu virei no álcool, não tinha nem um quarto da tampa, eu não virei nem isso, tá? Virei só um tiquinho. Eu faço tipo uma pastinha de álcool e corante, tá? No YouTube a Marjorie tá aproximando pro pessoal poder ver. Ó, uma pastinha de álcool e corante. E aí eu venho e pinto as nossas folhinhas. É muito importante, quando você for trabalhar com esse tipo de corante metalizado, se você ficar reesfregando ele, tipo, passou, aí não ficou tão forte, eu quero um pouco mais. E aí, ele começa a perder cor. Ele tem que passar, deixa secar. Se você precisar fazer uma segunda de mão, tá tudo bem, você pode fazer, só que você faz isso daqui a pouco. Deixa ele dar uma primeira secada e aí você volta e faz mais um pouco se você achar que é necessário, tá? Que tipo de álcool? Álcool de cereais, próprio para alimentos, você compra em casas de confeitaria. Esse aqui é da Sugar Art. Você também consegue encomendar em farmácia de manipulação, tá? Se você na sua cidade não tiver casa de confeitaria, tiver difícil de conseguir, você pode também substituir por álcool absoluto, que é aquele álcool 98%, se eu não estou enganada, chama álcool absoluto, mas álcool absoluto normalmente só é vendido para quem tem CNPJ, tá? Ele normalmente, porque ele é muito inflamável, mas ele evapora muito rápido e ele é muito puro, então para alimentos ele serve também para esse tipo de pintura, tá? Agora você não pode usar álcool 70, você não pode usar álcool, nenhum outro tipo de álcool, tá? Só pode usar álcool absoluto ou álcool de cereais para alimento, não tem jeito, é muito sério, porque os outros álcools têm mistura química perigosa, tá? Então é muito importante que você saiba disso para que você não coloque em risco o teu convidado da festa, né? O convidado da noiva, no caso. Mas para a gente não ter problemas no evento, você tem que ter isso muito claro na sua mente, tá? A respeito do qual álcool você vai trabalhar. Eu sei que alguém vai acabar me perguntando no Instagram, então eu já vou responder. E vodka, dá para usar, Veri? Olha, dizem que dá, tá? Mas eu não gosto. Eu não gosto da vodka porque o doce fica melado. Eu não sei se alguém já fez. Se alguém fez e não ficou melado, me conta o segredo. Mas às vezes que eu testei ficou tipo impegável. Você pegava, ficava melecado, grudento. Eu não consegui fazer com vodka e não foi por falta de teste, já testei. Mas eu testei de uma marca só também, né? Usei da Smirnoff, que não é uma vodka ruim, também não é a melhor, mas eu não ia usar uma vodka importada, chiquérrima, até porque eu nem compro isso. Mas mesmo se eu tivesse comprado, eu não testaria para isso. Então, ninguém vai usar uma vodka muito cara, melhor comprar o álcool daí nesse caso, tá? Uma vez a gente tava sem aqui no ateliê,
E aí a gente acabou fazendo isso. Ó, se você usar o pó só com álcool, tá? Tipo, não, Vera, eu sempre uso o pó só com álcool, porque eu só faço pintura com álcool. Aí você pega a sobra e pode jogar no pó. Não tem problema, porque daí na próxima vez ele vai estar um pouquinho mais cremosinho ali, mas você vai continuar usando o mesmo pó. Como eu só uso para pintura, eu vou deixar assim também, tá? Eu não me importo. Mas se você não usa só para isso, aí você deixa secar, deixa aberta até o dia seguinte, ele vai secar, vai ficar só o pozinho na tampa e você não perde. Não lava, né, gente? Porque senão você perde. Isso daí é caro, né? Então tudo que é custo, você tem que levar em consideração. Essas folhinhas eu vou deixar aqui de ladinho um pouquinho, eu já vou usar elas daqui a pouco. Aqui ficou um pouquinho de corante, deixa eu tirar aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui agora o nosso brigadeiro, que já tá pronto, aqui, e eu vou fazer as bolinhas da cereja. Eu vou usar essa cereja aqui, que é a cereja ao maraschino, tá? Eu já deixei ela escorrida num papel. Enquanto eu faço as bolinhas, eu já vou agilizar a minha vida e vou colocar o chocolate para derreter. Eu vou usar chocolate cobertura. Sempre que eu vou banhar um bombom, eu uso cobertura, tá? Porque é uma camada muito fininha. Ninguém percebe que não é um chocolate nobre e eu não preciso temperar nem nada assim. Então, quando é banhar, a cobertura ela serve para quê? Tá? Olha só a dica. Cobertura, tá? Então, sempre que for para cobertura, eu uso chocolate cobertura, tá? Então, neste caso, que é uma cobertura, eu vou colocar para derreter no micro-ondas. Sempre na potência média, chocolate você nunca pode pôr em potência que não seja a média. Vou colocar 2 minutos, não vai ser o suficiente, e daqui a pouco eu pego ele de novo ali. Enquanto isso, eu vou pesar aqui o meu brigadeiro em bolinhas de tamanho por igual. E eu vou fazer bolinhas de 13 gramas, tá? Que eu sei que elas são tamanho suficiente para que eu possa enrolar a minha cereja. Então, vou pegar uma luva. Eu também não sei trabalhar com brigadeiro sem luva. A gente acaba se habituando, né? Tem gente que ensina a passar a mão na água, enfim, funciona. Não vou dizer que não funciona, mas eu particularmente acho meio anti-higiênico, eu não gosto, tá? Então eu prefiro luva. E aí eu sempre, claro, se eu tiver 1000 brigadeiros, eu uso o mesmo par de luva, desde que eu não precise parar a produção no meio. Esse brigadeiro aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um pouquinho só de gordurinha na minha mão, gordura vegetal, tá? Pra poder fazer aqui o brigadeiro. Dica. Aqui no YouTube, posso fazer quantos dias antes da decoração de pasta americana para poder adiantar o trabalho? Nossa, até uns 3 meses antes. Pode fazer sem preocupação quanto a isso, tá? Vou deixar aqui meu brigadeiro pesadinho. Porque pasta americana, gente, dura pra caramba. Você só tem que daí guardar num local. Deixa secar bem de um dia pro outro, assim, pra ela não ficar molenga, pra não colar um no outro. Não pinta e aí deixa secar, tá? E aí o que que eu faço? Eu pinto ele quando eu vou usar, porque daí eu tenho posso passar com dourado, posso passar prata, consigo passar mais de uma cor nele também, né? E aí o que que eu faço com ele? Guardo tudo num potinho, desses potinhos tipo... Não tem nenhum aqui, mas potinho desses plásticos assim, descartável que a gente compra. E fica guardadinho. Daí na hora que eu vou usar, eu pego um saquinho desses, coloco o número de folhas que eu preciso, ponho o pozinho e chacoalho. Aí eu não preciso nem do álcool, eu ponho o pó mesmo. Então fica bem fácil porque a folha tá sequinha e não quebra daí, né? Então são coisas que a gente pode fazer sim, tá? Como é que tá nosso tempo? Acho que vai dar de boa. Tô terminando aqui de pesar as massinhas. Eu sempre peso todas antes de fazer qualquer enrolação com ela, tá? Qualquer movimento de enrolamento. Ai, ai. Eu sempre inventando palavras no português, né, gente? Bom, vamos lá. Tá, vamos fazer 10, acho que é o suficiente. Puxa, vai sobrar só isso aqui de massa, mas tá bom. Vou fazer essas 10, depois eu uso essa massa aqui para alguma coisa. Aqui o nosso
chocolate já está bem derretido. Não está. Eu achei que 2 minutos não ia ser o suficiente. Você viu que tem um pedaço de chocolate aqui que é maior, que não é bolinha, não é pegadinha, não, tá? Que quando eu guardo o chocolate depois da live, eu acabo reutilizando sempre, tá? Você sempre reutiliza chocolate. Inclusive, essa é uma dica muito importante. Você guarda o chocolate do jeito correto, você rederrete ele quantas vezes precisar, tá? Não vai me jogar chocolate fora, pelo amor de Deus. Chocolate é caro. Vou colocar 2 minutos, mas eu acho que não vai tudo isso. Com 1 minuto eu vou abrir e vou dar uma mexida. Enquanto ele derrete lá, deixa eu te mostrar o corante que eu vou usar. Eu vou usar esse aqui que é um corante rosa para chocolate em gel, tá? Corante em gel normal serve? Não. Você tem que trabalhar com um corante próprio para chocolate. Esse daqui é da Mix. É o corante que eu tô usando, tá? É da Mix? É da Mix, tá? Pode usar deles, pode usar corante em gel de qualquer marca, desde que você leia na embalagem, para chocolate. Corante em gel só dá certo se for para chocolate. Corante em gel normal estraga o teu chocolate, tá? Fica cheio de bolinhas, não dissolve bem. Qual que é o truque? Você pode usar também corante em pó. Neste caso, corante em pó, você vai encontrar corantes hidrossolúveis e lipossolúveis. Para chocolate, lipo é de gordura, pensa na lipoaspiração, é gordura, gordura, chocolate, chocolate lipossolúvel. Coloca lá o corante em pó, que ele dissolve bem. Se for hidrossolúvel, ele é próprio para trabalhar em água, então ele é bom para glacê, para outras coisas, tá? Daí ele não é bom para chocolate. Ó, o chocolatinho aqui tá derretendo. Vou mexer bem para ver se é o suficiente. Acho que eu vou levar ele mais uns segundinhos. Só para não... Não, acho que talvez já esteja. Diga, Mar... Essa massa de brigadeiro você usa gelado ou temperatura ambiente? Você pode usar gelado ou temperatura ambiente. Eu prefiro, quando tá muito calor, eu prefiro trabalhar com ele gelado, tá? Quando tá muito calor, eu prefiro trabalhar com ele gelado. Quando tá mais frio, eu prefiro temperatura ambiente. Mas isso aí você vai sentindo, tá? Quando tá muito frio, a gente chega de manhã, por exemplo, a gente tira da geladeira todos os brigadeiros e vai ao longo do dia fazendo. Quando a gente trabalha com ele no calor muito grande, eu prefiro deixando na geladeira e tirando cada sabor conforme... Agora vai trabalhar com brigadeiro preto, daí eu tiro o preto. Aí eu vou trabalhando dessa forma. Aqui eu coloquei só mais 10 segundinhos, porque ele tava meio... Veja, estamos com 300 pessoas. Que bom, gente. Fico bem feliz. Olha só, tô pegando o corante, então, rosa, tá? Gel. Eu trabalho com ele depois que eu derreti o chocolate, tá? Então, tá derretido o chocolate, aí eu posso colocar o corante. Porque daí o próprio calor do chocolate vai fazer ele derreter. Porque esses corantes, eles são feitos à base de manteiga de cacau, tá? Então, é importante isso. Ó. O chocolatinho tá derretido. Agora, eu vou fazer as bolinhas do meu docinho, tá? Eu acho que eu vou pôr um pouquinho mais de chocolate aqui, porque eu tô achando que é pouco para eu poder trabalhar na cobertura. Então, eu vou deixar derretendo mais um pouquinho enquanto eu faço as bolinhas do doce. Diga, Mar. Qual é o peso das bolinhas? Eu fiz 13 gramas aqui. Mas você pode fazer o teu peso conforme você quiser, tá? Ó, ele tá meio... O próprio calorzinho dele vai derreter um pouco, mas eu vou colocar ele um pouquinho também mais no micro-ondas. Daqui a pouco eu coloco, porque agora eu vou fazer as bolinhas aqui. Bom, eu peguei as minhas cerejas e deixei escorrendo num papel, porque elas soltam muito líquido, porque elas são cerejas em calda, né? São aquelas cerejas marasquinos. Então eu deixei escorrendo um pouquinho. Eu gosto de deixar escorrendo assim algumas horas, tipo de manhã para de tarde, tá? Eu deixo algumas horas. Agora um segredo muito importante para vocês. Sempre que você for trabalhar com brigadeiro para passar no granulado, você passa a gordura vegetal na sua mão. Sempre que você for trabalhar com um brigadeiro para banhar no chocolate, você usa amido. Amido, tá? Amido de milho, claro, né? Eu pego um pouquinho de amido, eu coloco na minha mesa próxima a mim para ter, dou uma leve passada na minha mão. Por quê? Porque na hora de banhar no chocolate, eu quero que ele esteja meio que descolando daqui, senão gruda brigadeiro, perde forma, é ruim de trabalhar, tá? Fiz uma bolinha no meu brigadeiro, apertei
e faço tipo um pastelzinho em volta da minha cereja. Aí eu venho ajeitando e enrolo ela normalmente, tá? Ó lá. Qual a marca da cereja? A marca Princípio é boa? Não conheço. Essa aqui é da Curicó. Mas eu não... É Curicó, acho que é Argentina. Mas eu não conheço, não. Ó, bolinha. Já venho na própria bolinha achato. Coloco a cereja aqui no meio e fecho. Você tem que ver, quando for cereja, se é cereja mesmo, tá? Se for barato demais, desconfie. Porque a tal da história de que faz cereja a partir do mamão é verdade, tá? Só que ninguém te engana. Isso vai estar na embalagem, você vai ver. Se é cereja mesmo, você tem que verificar, tá? Cereja que é cereja, ela tem um buraco na lateral. Tá vendo o buraco na lateral? Porque eles tiraram a semente, tá? Então, se não tiver um buraco na lateral, provavelmente não é uma cereja de verdade. E é por isso que muita gente não gosta de cereja, porque comeu a de mamão e achou horrível. E é horrível mesmo. Não posso nem dizer que tá errado, porque é muito ruim mesmo. Então, é bom que você entenda esses princípios para poder comprar o certo, né? Aí você sabe o que você está comprando e o que você está vendendo também. Então, encontrou um doce de cereja muito barato, desconfie. Provavelmente não é cereja, porque cereja é caro. Essas aqui que saem para mim em média ali, eu acho que uns 20, 30 centavos cada cereja. Então, é caro. Uma lata de Curicó hoje tá 80, 90 reais. Então, é caro, né? Acho que é talvez até mais que isso. Então, é uma lata de 2,3 kg, 2,6 kg, é alguma coisa assim, mas ela não é barato, tá? Produto bom, gente, não é barato. Outro dia alguém me questionou, ai, Veri, amei o doce de pistache, mas a hora que fui fazer a conta quase caí pra trás, é muito caro. Gente, mas pistache é caro, chocolate é caro. E aí, você não vai cobrar porque é caro? Vai ficar com peninha do cliente? O cliente vai ficar com peninha de você se você não tiver comida em casa para pagar suas contas? O cliente não vai ficar com peninha de você. O cliente quer pagar o justo pelo teu trabalho. Se você vendeu mais barato, sorte dele. Não é? Se eu, por exemplo, pego uma bocada lá, encontro uma promoção excelente, gente, eu vou feliz da vida. Eu não vou ficar pensando se aquilo vai dar prejuízo para a pessoa que está me vendendo. Eu duvido que você também pense. Se alguém chega para você com uma promoção incrível, de um negócio muito legal, tipo uma viagem, sei lá o quê, você vai feliz da vida. Você não vai ficar pensando se aquilo deu ou não deu lucro. Foi a opção da pessoa te cobrar aquele preço, né? Então, você não tem que pensar que o cliente vai pensar que vai valorizar mais. Ele não vai. Você dá o preço e o cliente valoriza se ele achar que é o caso. Se ele achar que não é o caso, tá tudo bem. Vida que segue. Nem todo mundo do mundo é teu cliente. Olha que coisa boa, né? Sinal que você também não é obrigado a atender todo mundo. Você atende quem você quiser. Interessante isso, né? A gente fica tão preso, às vezes, pensando no cliente. Ah, meu Deus, ele vai achar caro. Mas cliente que sabe o valor de um pistache, paga sem medo. Cliente que sabe o valor de uma cereja boa, paga sem medo. E pra você ter uma ideia, eu fiquei anos perdendo na cereja, porque eu tinha medo de cobrar. Eu falo hoje com propriedade porque eu sou o avatar transformado, que a gente chama, né? Eu sou a pessoa que realmente sofria com isso. Então, minha cereja sempre foi um doce barato, era sempre aquele doce do cardápio que eu perdia dinheiro. Porque eu tinha sempre uns mais baratinhos e eu colocava a cereja lá, só que ela não é baratinha. E aí, com o tempo, eu subi o preço, e a primeira vez que eu subi o preço, eu pensei assim, caramba, ninguém nunca mais vai comprar cereja na vida. E aí, tipo, aumentou as vendas da cereja. Porque daí eu acho que o pessoal percebeu que era bom, sabe? Porque o barato demais também dá medo de comprar, né? Você pensa, nossa vida, se isso aí é barato demais, deve ser ruim. Não pensa assim? Eu sou dessas. Eu quando vejo uma coisa barata demais, eu fico meio desconfiada. Fala pra mim se vocês pensam isso também enquanto eu coloco aqui. Tá desativado? Ativa lá pra mim, Mar. Eu vou, enquanto isso, dar uma arrumadinha aqui na bagunça, que agora eu vou banhar ela no chocolate. Qual é o valor do doce? Qual é o valor do doce? Que eu vendo ou o valor que você quer vender? Então, você faz suas contas, né? Você não quer comparar o teu preço com o meu. Porque eu compro a cereja Curicó direto do fornecedor. Eu pago provavelmente metade do que você paga. Então, não tem como a gente comparar. Você tá vendo papel manteiga por aí? Eu não tô achando.
você guardar. Era pra estar na gaveta atrás de mim, mas ele não está. Hoje eu tô atrapalhada mesmo, gente. Hoje eu assumo pra vocês que eu tô atrapalhada. Eu vou pegar aqui um outro papel. Eu ganhei da Amanda um papel, mas eu acho que eu não sei se eu vou arriscar. Ah, achei uma papel manteiga. Não vou arriscar com papel que eu não sei ainda. Depois eu vou testar e conto pra vocês. Testar ao vivo é complicado, né? E não dá certo. Ele é branco. Ele tava na gaveta o tempo todo, mas ele é branco. Branco no branco eu não enxerguei. Bom, aqui. Então, eu não posso te dizer venda por X. Você tem que saber o preço que você está gastando. Você tem que saber o preço que você está gastando no teu chocolate. Você tem que saber o preço que você gastou no teu corante. Você tem que saber o preço que você gastou na tua pasta americana. Você tem que fazer tuas contas, né? Você tem que fazer tuas contas. Não tem como eu te dizer cobre X. Não dá. Seria injusto. Seria injusto porque provavelmente você ia à falência se você cobrasse o errado, como eu quase fui. Então, a melhor coisa que eu te digo é aprenda a cobrar. Quantos dias que dura na geladeira, Mary? Na geladeira, ele dura... O brigadeiro, essa receita que eu faço, sem os segredinhos que eu ensino no curso, né? Que são essa receita... Acho que eu vou acabar fazendo esse aqui mesmo. Ele dura uns 10 dias na geladeira, bem embaladinho, tá? Sem enrolar. Depois de enrolado, daí você não põe mais na geladeira, depois de pronto, tá? E aí você... Depois de enrolado, você... Me perdi, cuidando do brigadeiro. Você deixa fora da geladeira, tá? Ó, então eu ia usar o garfo, mas preferi pegar pelo cabinho aqui. Eu pego meu brigadeiro pelo cabinho, tá? Coloco lá dentro do chocolate e venho passando o chocolate com cuidadinho, usando a colher. Tô banhando ele, né? Eu faço 2, tá? Sempre faço 2 e daí eu venho no primeiro. Como que eu venho? Deixa eu pegar aqui. Colocando a folhinha, tá? A folhinha agora, ela vai perder um pouquinho da cor. Por quê? Porque ela não secou bem, né? O ideal é fazer essas florzinhas, essas folhinhas aqui na véspera, tá? Deixar elas pintadinhas, prontinhas para colocar, porque daí o corante não solta no teu dedo. Então, só para você não ter problema com isso. Mas eu tinha que fazer ao vivo, né? Se eu trouxesse pronta, você não ia ver fazendo. Então... a gente faz isso, tá? Eventualmente, aonde perder um pouquinho de cor, eu venho com o pincelzinho e dou um retoque se eu achar que é o caso, tá? Aqui. Beleza. Só limpar minha mão aqui. A gente fica com a mão tudo dourada, bronze, cobre, rosa. É uma mistura de cores, né? Tá aqui os nossos docinhos. Deixa eu pegar a plaquinha aqui pra vocês darem uma olhadinha. Tira o print, galera. Se você tá no Instagram, não esquece de tirar o print. Conseguiram tirar o print? Deixa eu dar um sorriso pra quem quer que eu esteja na foto. Ai, ai.